Bom dia, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 19 de setembro, primeira leitura, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, Evangelho, Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Hoje é dia de São Januário, bispo e mártir da Igreja. São Januário nasceu em Nápoles, na metade do século III. Ele foi bispo da arquidiocese de Benevento. Certo dia, ao ler o Evangelho na igreja, ele estava lendo o Evangelho na igreja, ele teve uma visualização de uma chama em cima da sua cabeça. E com essa visualização, ele teve o discernimento de que aquela imagem da chama em cima da sua cabeça simbolizava o seu martírio. E São Januário, quando teve esse discernimento, ele deu graças a Deus e aceitou, não somente aceitou, como pediu que aquele fosse o seu destino. Há algumas versões para o modo como São Januário ele foi martirizado, mas há algo em comum nas três versões que se apresentam, que foi a decapitação dele, né? Então, não foi realmente um martírio, né? E uma das versões é que um juiz deu a penalidade, teve alguns, porque era uma época de perseguição aos cristãos. E aí ele foi penalizado com algumas torturas e ele saiu ileso. Nada aconteceu com ele. E aí lançaram ele na fornalha. E ainda na fornalha ele também saiu ileso. Então foi quando se decidiu por decapitá-lo. Outra versão conta que a penalidade a qual ele foi submetido, que ele foi condenado e foi preso e condenado a ser dilacerado publicamente pelos ursos. Só que aí a população se revoltou, porque São Januário ele era muito querido, muito querido. E aí, com essa revolta da população, o governador recuou e optou por uma decapitação discreta. Pois bem, decapitado, o costume da época, com a execução do martírio, era recolher, né, fazer o recolhimento de 2 ampolas de sangue. Foi feito por uma mulher chamada Eusébia. Foi recolhido o sangue de São Januário. E aí é onde tem a grande devoção e o milagre da liquefação do sangue de São Januário, dessas relíquias que se encontram na catedral, lá em Nápoles, né? E esse sangue se liquefaz em 3 datas. 19 de setembro, que é a data que é hoje, né, o dia de hoje, que é exatamente a data do martírio dele. 16 de dezembro, que é para fazer memória a 16 de dezembro de, salvo o melhor juízo, de 1631, que é quando foi feita uma peregrinação com as suas relíquias, e por causa dessa peregrinação, por causa da intercessão dele, houve o bloqueio da iminência erupção de um vulcão. Por causa da intercessão de São Januário, essa erupção não aconteceu.
Então, 16 de dezembro se liquefaz para fazer memória também a essa data. E no primeiro sábado que antecede o primeiro domingo do mês de maio, que foi a data do traslado das suas relíquias. Então, nessas 3 datas, milagrosamente, o sangue de São Januário se liquefaz. Mas eu estou falando de São Januário para... Por que eu estou falando de São Januário? Para fazer menção a esse recorte da vida dele. Quando ele se deparou com a visualização do seu próprio martírio, ele deu graças a Deus e aceitou. Quantas vezes o sofrimento bate na nossa porta e a nossa reação é completamente contrária? A gente faz o quê? A gente murmura, a gente reclama, a gente ainda não vê como uma oportunidade de unir o nosso sofrimento, o nosso coração, a nossa alma ao sofrimento de Cristo, ao seu coração. Né? E isso é próprio dos santos. Mas o chamado que os santos viveram é o mesmo chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Então eu queria fazer essa memória de São Januário para poder nos exortar em relação a essa reflexão. Quando o sofrimento bate na minha porta, quando a adversidade me visita, qual a minha reação? Reclamar e murmurar ou enxergar como uma oportunidade de oferecer aquilo ali a Deus para ofertar por amor a Deus e para também o meu próprio crescimento? Pensemos nisso. Primeira leitura hoje, 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Vai falar sobre o episcopo e o diácono, né? O episcopado e o diaconato. Eu vou ler a palavra inteira e a gente vai se ater aqui a 2 realidades de modo muito objetivo. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico e desinteresseiro. Que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Aí fala sobre os diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados, e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas, que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa, pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si mesmos posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para o contexto é essa questão, né? Quando fala do episcopo, do bispo, o contexto, a época da palavra é diferente do contexto em que nós vivemos há muito tempo na igreja. Por quê? Porque o celibato foi algo que foi construído ao longo do tempo na igreja, né? A gente nunca pode ler a palavra apenas vendo o sentido literal, mas a gente precisa colocar a lente do magistério da igreja, que através dos concílios, né, foram aprovando condutas para a igreja, né? A igreja como guardiã do tesouro da fé, instituída pelo próprio Cristo. Então, para não fazer confusão na nossa cabeça e no nosso coração, é importante mencionar e trazer esse esclarecimento. Tanto que na época de Jesus, quando Jesus chama Pedro, né? Pedro era casado, né? Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Imediatamente ela se pôs a servir. Ora, se Pedro tinha uma sogra, subtende-se que ele era um homem casado, né? Mas ao longo do tempo,
Até no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o celibato ele ainda não tinha, né, o casamento ele não tinha sido proibido ainda, né, mas ao longo do tempo o celibato tornou-se uma regra mais rígida no concílio de Latrão, em 1139, né, e aí houve uma aprovação posterior feita pelo Papa Inocêncio II. Dito isto, o que eu quero chamar a atenção desta palavra é o versículo 4, porque São Paulo ele elenca várias características, né? E seja simples no vestir, sóbrio. A sobriedade é uma característica que São Paulo vai recomendar a todos os missionários, inclusive as mulheres. Sobriedade. O discípulo de Cristo precisa ser sóbrio. Não pode estar entregue, dado à embriaguez, aos escândalos, a ter uma postura sempre polêmica, de transgressão, né? De reação escandalosa. Não, mas uma postura sóbria, cheio de bom senso. Olha, simples no vestir. A simplicidade no vestir já traz essa questão da sobriedade. Competente no ensino. Mas o mais importante aqui, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí eu quero falar para você. Não adianta você ser bom na igreja, não adianta eu ser bom na igreja e eu ser medíocre na minha casa. São Paulo que está nos exortando aqui, nos propondo essa reflexão, né? Não adianta eu ser bom na igreja, eu ser um bom pregador, um bom formador, um bom irmão de comunidade e eu não ser bom para minha esposa. Eu não ser bom para minhas filhas. E quando eu digo bom, é no sentido da mediocridade mesmo, né? Eu ser medíocre. Não, eu preciso ser excelente, eu preciso buscar a excelência no serviço à minha casa, para que a minha casa seja governada com sobriedade, com prudência, com fortaleza, com temperança, com justiça, com fé, com esperança, com caridade, que a minha casa seja governada na busca e na prática das virtudes. E quando eu falo a minha, eu estou falando da sua casa. Então não adianta você ser a melhor serva da paróquia, do grupo de oração, da congregação que você participa na paróquia, na igreja, e você, dentro de casa, ser uma má filha, uma má esposa, no sentido da mediocridade, né, de não se colocar para servir ao seu esposo, aos seus filhos, à sua família, à sua irmã, à sua família de um modo geral. Então, a reflexão que eu proponho da primeira leitura para a gente ir para o Evangelho é essa. O primeiro terreno de missão da nossa vida que o Senhor nos confia para que a gente exerça o nosso apostolado é a nossa casa. É a nossa casa. Nossa primeira terra de missão em que devemos pisar com ardor missionário é a nossa casa. Ser o melhor irmão que eu possa ser o melhor pai, o melhor filho, a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor marido que eu possa ser. Desinteressado, olhar para quem convive comigo, não buscando o meu próprio interesse, mas buscando servi-lo da melhor maneira possível, para que ele se sinta amado, para que ela se sinta amada na minha presença. E aí sim, a minha missão na igreja será um transbordar da excelência que eu tenho alcançado por graça de Deus na minha missão dentro de casa. Isso é muito importante. E é o que essa palavra pode nos ensinar. Sobriedade. Não sermos dados à maledicência, como São Paulo exorta as mulheres aqui. Não sejam maldizentes, ou seja, não pratiquem a maledicência. Quando a gente fala do outro, para alguém, esse alguém já vai nos perceber, né? Quem somos nós?
né? Pessoas entregues à maledicência, não. Renunciemos a essa conduta. Não quero falar mal do outro. Eu vou ocupar o tempo que eu ocupo falando mal do outro, eu vou pedir a graça a Deus de rezar por ele. Mas é tão difícil, mas é a essa conduta que o Senhor nos convida. E se Ele nos convida, se Ele nos chama a viver assim, o Senhor nos concede a graça. É preciso que a gente peça a Deus. Talvez a sua oração hoje seja essa: Senhor, me concede a graça, a capacidade de rezar por quem eu muitas vezes quero falar mal. Entendem? O Evangelho, Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Lucas 7, versículos de 11 a 17. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perceba. Aqui eu quero, primeiro ponto. Jesus entra na cidade chamada Naim e presencia o velório de um jovem que era filho único de uma mãe viúva. Olha a dor que essa mulher estava enfrentando. E Jesus se comove com ela. Por quê? Porque nosso Senhor se comove com a nossa dor, se comove com o nosso sofrimento, se comove com o nosso choro. O Senhor nos enxerga e muitas vezes a gente disfarça um mal-estar interior, mas o Senhor enxerga a verdade do nosso coração. O Senhor se comove com a nossa dor. O Senhor não é indiferente à tua dor. O Senhor não é indiferente ao teu sofrimento. E assim Ele faz com essa viúva. Ele vai até o caixão do jovem e aí Ele faz uma ordem, Ele dá uma ordem que é a mesma ordem que Ele dá para mim e para você. Do teu abatimento, levanta-te. Da tua tristeza, levanta-te. Carlo Acutis, um santo tão jovem, contemporâneo da nossa igreja, ele disse que a tristeza é um olhar voltado para si e a alegria é um olhar voltado para Deus. É isso. No sentido amplo, Jesus olha para esse jovem e diz: jovem, levanta-te. E o jovem ressuscita, porque estava morto no caixão, sendo velado, e ele se senta e começa a falar. E Jesus entrega esse jovem vivo à sua mãe. Esse é o Deus a quem seguimos. O Deus capaz de ressuscitar os mortos. Mas no sentido sobrenatural para mim e para você, o que é que as Sagradas Escrituras estão nos dizendo hoje? O Cristo que nos fala: levanta-te, levanta-te, olha para Jesus, olha para Deus, olha para Deus, para que todo o abatimento caia por terra, toda tibieza caia por terra, toda tristeza caia por terra, e o Senhor possa
operar essa obra que Ele quer operar no meu e no seu coração. O levantar-se. Porque nós fomos criados para ficar de pé. Para ficar de pé. Então você que está acometida de um grande abatimento, que tem vontade de passar o dia todinho que Deus deu deitada, é Jesus falando para você hoje. Levanta-te. Levanta-te. Você que está passando por um momento difícil e do mesmo modo quer ficar trancado em casa o dia todo, Jesus está falando para você, dando uma ordem. Levanta-te. Volta a confiar em Deus, a confiar na graça de Deus. Não é esforço humano, é graça de Deus. Porque quando Jesus dá a ordem, ele já dá a graça. Esse jovem se levanta do caixão por graça de Deus. Nós iremos nos levantar da nossa tibieza, da nossa depressão, da nossa tristeza, por graça de Deus. E aí o versículo 16, para a gente concluir, todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. Mas é claro, se eu tivesse na hora, eu acho que eu tinha, meu Jesus de Nazaré, eu vendo uma ressurreição assim, em loco, o camarada tá morto, de repente Jesus dá a ordem, eu estou conhecendo Jesus ainda, né? Aí Jesus dá a ordem, o camarada se senta e começa a conversar. Misericórdia, Jesus. Eu não sei não, viu? Eu acho que eu abri na carreira também. Não sei se eu ficava não. Mas, olha, tá aqui. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Jesus é Deus, né? Jesus não é um grande profeta. Ele está para além de ser um grande profeta. Ele é Deus. E o que é mais importante, Deus visitou o seu povo. Sabe o que é isso aqui? Sabe quando Deus nos visita? A Eucaristia. Eu e você, nós não temos noção do poder contido na Eucaristia. No sacramento da Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade. São João Maria Vianney vai dizer, se soubéssemos, se tivéssemos a dimensão do que é a Eucaristia, morreríamos de alegria na Santa Missa. Por isso que Santa Teresa de Calcutá vai dizer, tá com problema? Vai à Eucaristia. Tá triste? Vai à Eucaristia. Tá cansado? Vai à Eucaristia. Tá no deserto? Vai à Eucaristia. Por quê? Porque Jesus é o remédio sublime. É o perfeito alimento, capaz de nutrir não somente o nosso corpo, mas também a nossa alma. Capaz de remediar todos os males do corpo, até a morte. Porque Jesus ressuscita os mortos. E todos os males da alma. Por isso, inspirado pela palavra de Deus, se posso dar um conselho, é que, diante da tua circunstância de vida, que eu não sei qual é, mas Deus sabe, se permita receber a visita de Deus, porque Deus visita o seu povo por meio da Eucaristia, todos os dias. Basta-nos querer, nos permitir viver essa visita, para falar igual ao centurião, da palavra que a gente já meditou. Nunca serei digno, Senhor, nunca serei digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra, e eu serei salvo. Esse é o poder da Eucaristia. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.